Então aqui eu vou pegar o meu exemplo e eu deixei o CSS com estrutura básica do layout, mas eu removi quase todos os atributos relacionados à tipografia. E aí eu vou abrir aqui no Dreamweaver, né, e eu removi aqui vários valores. Eu vou começar a fazer os cálculos e atribuir esses valores e a gente vai acompanhando o resultado. Para começar, eu vou ativar o código de CSS Reset, como eu falei, que eu uso do Eric Meyer. Então, o que ele está fazendo é zerar os valores de margem, padding, borda, outline, font size 100%, né, background e outros atributos. Ele zera isso tudo, eu vou salvar. Então, isso aqui, essa página, ela está com o estilo default do navegador. Com o CSS Reset, a gente tem esse tipo de resultado. As margens, os paddings foram zerados, né? Você não tem mais aquela distinção entre H1, H3, H2. Então vamos lá, vamos começar a criar esse ritmo. Eu vou primeiro aqui, eu vou ativar aquela imagem de fundo que é justamente para mostrar a gente, para servir de guia na construção do ritmo vertical. E a gente vê que as coisas não casam, né? Os valores com o valor padrão, a gente vê que não fica exatamente em cima da linha e muito menos casar parágrafos e listas que estão em colunas diferentes e tal. Isso realmente não acontece se a gente deixar com o valor padrão. Então a primeira coisa a fazer, a gente sabe que o valor base, né, a fonte padrão dos navegadores, equivale a 16 pixels. Então, quando a gente deixa a font size com 100%, significa dizer que o fonte de parágrafo, o corpo, né, do parágrafo de texto, equivale a 16 pixels. Para fazer o cálculo com unidades relativas, eu vou usar uma técnica que é resetar esse valor padrão da fonte base de 16 pixels para 10 pixels, né, o equivalente a 10 pixels. Então, para isso, eu vou aqui na tag body, no font size, e vou colocar lá 62,5%, que é uma regra de 3, né? 100% é 16 pixels é 100%. Então, quantos pixels para 10 pixels, quantos por cento, né, são necessários para ter essa relação? Então, é uma regra de 3, 62,5% equivale a resetar a fonte padrão para 10 pixels, né? Eu deixei esses valores aqui para me orientarem aqui na construção. Então, o resultado é esse. A gente faz com que toda a tipografia do site tenha 10, equivale a 10 pixels de largura. A vantagem desse tipo de abordagem na tipografia é que se o usuário usar redimensionar o texto, né, mesmo no Internet Explorer, ele consegue ter esse tipo de resultado. O texto todo vai aumentando e reduzindo de forma proporcional. Então, isso é uma parte fundamental dessa técnica. Eu vou trabalhar com a minha unidade básica de texto sendo de 10 pixels e eu vou atribuir a minha unidade, meu ritmo vertical, melhor dizendo, equivalente a 11 pixels. Sendo que eu vou atribuir todos os valores com unidade relativa, né? É m. Então, se a fonte base equivale a 10 pixels, que aí eu estou dizendo aqui, atribuindo o font size 62,5%, eu vou colocar o meu ritmo vertical, que vai comandar o site todo, eu vou colocar como 1.1 em. Né? Então, aqui só para exemplificar, 62,5% equivale a dizer que a fonte padrão equivale a 10 pixels. 1 em, que é uma unidade relativa
a fonte padrão, nesse caso, significa 10 pixels. Né? Esse valor de EM é relativo à fonte padrão, tamanho da fonte nesse determinado contexto. Como eu estou atribuindo na tag body, ou seja, para todo o conteúdo do site, unidade de 10 pixels, né? O valor de 1 EM equivale a 10 pixels. Como o meu ritmo vertical é 11 pixels, é fácil atribuir valores com EM. É só botar 1.1. Isso aqui equivale a 11 pixels. Por isso que eu uso essa técnica de colocar o font size na tag body com o valor 62,5%. E depois a atribuição de valores EM fica muito simplificada. Ao invés de eu ficar fazendo divisões e tal, uma regra de 3 para encontrar o valor relativo, eu faço dessa forma. Se eu quero que um título, né, tenha o corpo equivalente a 24 pixels, eu sei que isso aqui são 2.4 EM, ou seja, é 2.4 vezes maior que a fonte base, né, 10 pixels. Então, dessa forma que eu faço o cálculo, né, usando essa técnica eu faço esse cálculo de forma mais rápida. Então, vamos lá. Aqui, ó, a logo, né? Aqui, ó. Então, com o ritmo vertical de 1.1 EM, equivalente a 11 pixels, a gente tem esse tipo de resultado. Essa linha de texto aqui é uma div que está com a classe logo. Aí eu deixei aqui, ó, font size. Meu logo vai ter um tamanho equivalente a 30 pixels. Então, como eu mostrei ali, 30 pixels é a mesma coisa que 3 EM. Então, o que acontece quando a gente trabalha com unidades relativas? A gente, para manter a fluidez e criar o ritmo vertical, sempre que a gente atribuir um tamanho, um valor para algum objeto que lide com tipografia, a gente tem que colocar também o valor correspondente para a entrelinha. Porque o que acontece? A entrelinha desse texto aqui, ela está com a entrelinha básica que foi dada na tag body. 1.1 EM. Só que esse corpo tem tamanho, essa fonte, né, tem tamanho de 3 EM, que equivale a 30 pixels. Então, eu tenho que colocar uma entrelinha, né, que é o atributo line_height, equivalente ao corpo desse texto. Então, eu deixei aqui para a gente descobrir qual é a unidade, né, qual é o valor em EM relativo, né, ao nosso ritmo vertical, porque não adianta eu chegar aqui e colocar qualquer um EM, né, que a tipografia, a entrelinha desse título não vai coincidir com o nosso ritmo vertical, que é de 11 pixels. Então, para fazer essa conta, a gente faz da seguinte forma. Vou botar maior aqui. A gente está colocando o tamanho para esse título de 3 EM, que equivale a 30 pixels. Para a gente descobrir qual é a entrelinha base desse título, eu vou ter que fazer essa conta aqui. Eu vou pegar a unidade básica do meu ritmo, que é 11, né, 11 pixels. Eu vou dividir pelo tamanho em pixels dessa fonte. Fazendo esse cálculo, 11 dividido por 30, a gente vai encontrar esse valor aqui, que esse valor é equivalente, nesse contexto, equivalente a 11 pixels. Só que aqui 0,366 é uma dizima. Esse valor ele está convertido para a unidade EM. Então, na nossa tipografia, a gente vai colocar aqui 0.3666, que é o valor EM, é igual a 11 pixels, mas nesse contexto.
porque a fonte ela foi redimensionada para 30 pixels. Então vamos lá. Aí eu deixei especificado aqui, ó, 0,3666. Ok. Só que a altura dessa linha, né, essa entrelinha, se ela for menor que o tamanho do corpo, e essa linha ela acaba quebrando em duas linhas, por exemplo, as ascendentes e descendentes dessas duas linhas de texto elas vão se chocar. Então, para isso não acontecer, a gente sabe que a entrelinha tem que ser um valor maior que o tamanho do corpo, ou o tamanho do corpo ou maior, né? Aí vai depender do arejamento que a gente quer dar ao texto. Nesse caso, a gente vai multiplicar por essa unidade básica aqui. Eu vou multiplicar por 3 para encontrar um valor de entrelinha que dê um espaço suficiente para esse texto respirar. E se ele quebrar em duas linhas, ele não se chocar, né? Uma linha com a outra. Então, 3 vezes 0.3666 é 1.1. Então, aqui na nossa entrelinha, eu vou colocar 1.1. Ok, então eu sei que se essa linha de texto quebrar, as ascendentes e descendentes não vão se chocar. Ok, mas está tudo muito apertado ali. Então aqui eu dei a dica, né? Nesse contexto, a nossa unidade de ritmo em EM é 0.3666, né? Que equivale a 11 pixels. Então, eu vou atribuir uma distância na parte superior e inferior, né, dessa caixa, dessa div que está segurando esse texto, equivalente a 22 pixels, que é múltiplo de 11, e né, no lado esquerdo e direito, né, o padding left e right, eu vou colocar um valor equivalente a 33 pixels, que é múltiplo de 11, né, que é 1.1 em, né, para encontrar esse valor, 22 pixels, né, 2 vezes 0.3666. Então eu vou colocar aqui, ó, 0.7333 em, vou dar uma distância na parte superior e inferior dessa caixa de texto e 1.1 em na lateral, nos lados esquerdo e direito. Aí eu vou atualizar, né? Eu justamente fiz essa lateral esquerda e direita para justamente alinhar todo o site aqui. E aí dei a distância superior e inferior de forma proporcional ao ritmo estabelecido, a unidade rítmica de 11 pixels que eu estabeleci lá no início do projeto. Ok, então, ó, fonte H1, eu estabeleci lá no meu layout, por exemplo, que ela tem 26 pixels. Então, se esse corpo tem 26 pixels, para atribuir o valor em M, 2.6 em, né? Lembrando que esse valor é estabelecido em função do contexto que ele está. Tag H1 está dentro da tag body, e na tag body eu disse que o corpo tem 62,5%, que equivale a 10 pixels. É bom que a gente não pode perder isso de vista. Vamos lá, então estou lidando com tipografia, eu tenho que estabelecer, né, a altura de entrelinha, o valor de entrelinha, line high. Ele tem que ser múltiplo de 11. Para calcular a unidade em nesse contexto, eu faço essa fórmula, eu divido o meu ritmo, minha unidade rítmica, né? Esse texto ele tem 26 pixels, o meu H1 é a mesma coisa, estabelecendo o valor relativo 2.6 em. Ok. Para saber a unidade em, que equivale ao nosso ritmo, eu vou pegar a minha unidade rítmica, 11, e eu vou dividir pelo valor em pixels dessa fonte. Então vamos lá, 11 dividido por 26, 0,4230. Então vamos lá, 0,423. Isso aqui é o nosso resultado em em. Esse valor, nesse contexto, equivale a 11 pixels. Então, esse é o valor que eu vou usar para fazer o cálculo da entrelinha, de margem, de padding nesse contexto, ou seja, na tag